Salut! Espero que esteja tudo certo aí com você. Vamos para mais um texto bíblico. Esse daqui é aquele que quem era brasileiro na década de 90, todo mundo tinha uma Bíblia aberta com esse salmo aqui, Salmo 91. Então, se você conhece a Bíblia, não conhece, pouco importa. Aqui o que a gente vai fazer é ver esse texto e também ver a tradução dele e como é que algumas palavras mudam do francês para o português para ajudar você também a memorizar esses termos e aprender francês da forma mais efetiva possível, certo? Então vamos lá para esse Salmo 91. Celui qui demeure. Celui é uma palavra que vai aparecer muitas vezes em francês. Ela é formada de ce e lui. Esse lui é ele e o ce é o demonstrativo, é o que a gente usa para indicar alguma coisa. Então, quando a gente está dizendo celui, a gente está dizendo ele aqui, este ele. E é o que a gente vai traduzir em português por aquele. Se fosse feminino, seria celle, com dois L's e, né? Celui e celle. Então, aquele e aquela, celui e celle. E se for o plural, vai ficar ce, C-E-U-X para o plural, ce, e celle vai ficar ce, C-E-L-L-E-S para o plural. Então, você já aprendeu aquele, aquela, aqueles e aquela em francês, tá? Se você é meu aluno, você pode colocar lá na barra de pesquisa, dentro da nossa comunidade, tem uma aula sobre os pronomes demonstrativos, tá? É muito importante essa aula, assista, revise e faça os exercícios para grudar aí no seu cérebro essas palavras que você vai usar muitíssimas vezes, tá? Então, celui, que é aquele, qui demeure. Esse verbo demeurer, ele vem de meure, que é mora, que significa justamente um tempo ou a palavra que deu origem à demora, tá? A gente até tem a expressão juros e mora, que é o tempo que você demora para pagar uma dívida, né? Vem dessa mesma raiz. Esse meure, ele também vai dar origem à palavra morar em português, que é ficar em um lugar por muito tempo. E a gente vai usar hoje em francês para morar o verbo habiter, tá? Então, se você vai falar assim, eu moro na França, você não vai falar je demeure en France, só se você estiver utilizando esse termo assim num poema clássico do século XVIII. Se você estiver falando no dia a dia mesmo, você vai dizer j'habite, tá? Eu habito, j'habite, tá? Então, o demeurer é um verbo mais clássico que está aqui sendo usado nesse texto e na vida real você vai usar o verbo habiter, certo? Então, nos dias de hoje, o salmista diria celui qui habite, né? Deve ter versões aí mais dos dias de hoje que vai usar celui qui habite, né? Celui qui demeure é aquele que mora, né? Que fica em um lugar. E, inclusive, quando a gente vai usar o verbo demorar em francês, a gente também não vai usar o verbo demeurer, a gente vai usar o verbo prendre du temps, tipo, pegar tempo. Nossa, está demorando muito, tu prends trop de temps, você toma muito tempo para fazer uma coisa, tu prends trop de temps pour faire cette chose, tá? Então, celui qui demeure sous l'abri, esse sous aqui é debaixo ou sob, l'abri, o abrigo, né? Sous l'abri é debaixo do abrigo, du très haut, do très haut, né? O très haut seria do muito alto ou do altíssimo, sous l'abri du très haut. Então, celui qui demeure sous l'abri du très haut, então aquele que habita no esconderijo ou debaixo do abrigo do Altíssimo, repose, descansa, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre aqui, ó, sombra vai ser ombre, né? E ombro em francês é épaule. Épaule vem da espátula, né? Da espádula, e a gente então vai usar o verbo, a palavra
épaule para indicar ombro, tá? E ombre é sombra, tá? E aqui a gente está dizendo descansa na sombra, então vai ficar repose à l'ombre du Tout-Puissant, do Todo-Potente ou do Onipotente, certo? Tout-Puissant seria o Todo-Potente, tá? Lembrando sempre os nossos T's finais, a gente não pronuncia, ó. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. O T final a gente nunca fala, certo? Aqui ele vai continuar. Je dis à l'Éternel, eu digo ao Senhor. Poderia ser je dis au Seigneur, je dis à l'Éternel. Os dois estão corretos. Aqui essa versão que eu estou usando usa Senhor como l'Éternel, mas poderia ser Seigneur aussi. O Senhor vai ser S-E-I-G-N-E-U-R e a gente vai falar Senhor, tá? Vai fazer uma boca de O e vai falar E, vai ficar Senhor, tá? Je dis à l'Éternel ou je dis au Seigneur, mon refuge, lembrando sempre esse E aqui vai ser refuge, mon refuge et ma forteresse, minha fortaleza, ma forteresse, tá? Ma forteresse, minha fortaleza. Mon Dieu, meu Deus, mon Dieu. Lembrando aqui, a pronúncia de Dieu não é die e nem dio, vai ficar Dieu. É uma mistura desses E e O. Você vai fazer uma boca de O, como se fosse falar O normal, e vai dizer E. Então vai ficar Dieu, mon Dieu. Em quem, je me confie. Em quem eu me confio. Se confier, hoje, no francês, tem o sentido de fazer uma confissão. Se confier à quelqu'un é se abrir para alguém, é dizer algo que você só diz para aquela pessoa num estado de confissão quase, tá? A gente vai usar eu confio em você, je te fais confiance. Fazer confiança é o que a gente vai usar mais no sentido de eu confio em você, eu tenho fé que você vai conseguir, je te fais confiance, tá? Eu posso falar, por exemplo, confia em mim, fais-moi confiance, tá? Ele confia em mim, il me fait confiance, tá? Se confier tem mais o sentido de se abrir, de ter uma conversa aberta com alguém. Je me suis confié à cette personne, no sentido de eu me abri para ela, eu falei algo que eu só disse para ela, tá? Aqui, en qui je me confie é em quem eu ponho a minha confiança. Mas é um texto clássico, então faça essa distinção na vida real. A gente vai dizer, então, je te fais confiance, quando eu quero dizer eu confio em você, mesmo no sentido de, tipo, eu confio em você, você é top, vai lá, né? Eu confio na sua competência, na sua capacidade, je te fais confiance, tá? Car, esse car não é o carro, né? O carro é voiture, e o car significa pois ou porque, numa resposta. Então, car c'est lui, então, pois é ele, c'est lui, qui te délivre, qui te délivre. Esse délivrer é o livrar. A gente vai usar o délivrer também para fazer entrega, né? Fazer uma délivrer quelque chose, pode ser livrar ou deliberar ou entregar alguma coisa, tá? Então, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Du filet, esse filet seria o filete ou o laço de l'oiseleur. O pássaro em francês é oiseau, é O-I-S-E-A-U, vai ficar oiseau. E o oiseleur é aquele que pega o pássaro, é o passarinheiro. Então, du filet de l'oiseleur, do passarinheiro. Então, é ele que te livra do laço do passarinheiro, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste, da peste, não tem muito segredo aqui, né? De la peste et de ses ravages, e das suas destruições. Esse ravager significa destruir completamente, ravage seria destruição. Então, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Aqui a gente vai ter o verbo couvrir,
que vai trocar o V pelo B aí em português, né? Couvrir vai ser cobrir e o cobrirá vai ter essa mesma formação, couvrirá. Il te couvrirá, ele te cobrirá de ses plumes, né? De suas plumas ou de suas penas. Ele te cobrirá com as suas penas, fazendo uma metáfora aí a um pássaro. Et tu trouveras un refuge. Esse verbo trouver significa encontrar ou achar. Esse trouver, ele tem uma raiz interessante que está ligada a tropos, do grego, que é um lugar. O tropos, o termo grego, significa lugar, e o trouver tem uma relação com achar um lugar, ou encontrar em um lugar. E aí a gente tem outras associações, mas guarda isso na sua cabeça que já facilita muito. Tu trouveras. Aqui a gente tem então, você encontrará, tu encontrarás, tem a mesma estrutura. Trouveras. E eu tô fazendo essa associação aqui porque a formação do futuro em francês, ela é a mesma coisa em português. A gente vai colocar o verbo avoir no final. Você há de cobrir, ele há de cobrir, ele cobrirá. E você há de encontrar, tu hás de encontrar, tu encontrarás. E a formação do futuro, ela sempre vai seguir esse mesmo padrão. Nós hemos de encontrar, nós encontraremos. Eu hei de encontrar, eu encontrarei. E em francês vai ser igual. Je trouverai, tu trouveras, il trouvera. Nous trouverons, vous trouverez et ils trouveront. Eles hão de encontrar, ils trouveront. Eles encontrarão. Vocês havereis, né? Haveis de encontrar, vous trouverez. Vocês hão de encontrar, vós haveis de encontrar, vous trouverez, certo? E se você é meu aluno, escreve lá na barra de pesquisa Le Futur Simple. Assiste a aula do futuro, tem lá todos os verbos irregulares que fazem aí algumas associações e algumas adaptações para formar o futuro. É uma aula extremamente importante de você não só ver, rever, mas também assimilar. O futuro é um tempo que você vai usar muitas vezes na sua vida, né? Então, tu trouveras un refuge, você encontrará um refúgio sous ses ailes. Sous ses ailes é debaixo de suas asas. Esse C aqui seria as asas dele, né? Debaixo das asas dele. Esse L aqui é as alas, as asas, né? Ser alado é um ser que tem asas. Então, em francês, a gente ainda mantém esse L aqui do asa. Em português, a gente manteve o S, era aslado, e aí o francês manteve o L, tá? Então, sous ses ailes, debaixo de suas asas. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, certo? Debaixo de suas asas. Sa fidélité, a fidelidade dele, eu tô insistindo sobre esse sa fidélité porque em francês a gente tem quando a gente vai falar para você as suas coisas, né? A gente vai falar ta fidélité, ton amour, ta table, ta chemise, ta, ton, ta, te. A gente vai usar esses possessivos. Quando a gente vai falar dos dele, a gente vai usar o son sa, se. Então, ses ailes, sa fidélité, son bouclier. E isso é muito importante porque depois a gente confunde isso em português. A gente fala a sua coisa, a sua fidelidade, a sua mesa, etc. E em francês a gente não faz essa confusão. É ton, ta, te quando é seu, quando eu estou tratando com tu, com você, e son, sa, se quando é dele ou dela, certo? Então, se você é meu aluno, escreve lá pronom possessif, o possessif, para você ver a diferença aí desses possessivos e não errar, porque às vezes dá uma confusão por causa do português, né? Que é meio, meu Deus, é teu e é seu, eu posso usar os dois. Em francês não, é mais simples, tá? Então, reveja lá a aula se você puder, tá? Então, sa fidélité est un bouclier. Bouclier é o escudo. Esse bouclier,
ele vem de uma palavrinha que é búcula, que é uma boca pequena. O bouclier é um escudo, é uma coisa redonda, e ele vem da associação com essa búcula, que era um termo que designava uma boca mesmo, uma coisa redonda e fechada ali no caso, tá? Então, uma boca fechada, redonda. Então, o bouclier é um escudo, certo? Então, sa fidélité est un bouclier, a sua fidelidade é um escudo, e une cuirasse. Essa cuirasse aqui é a couraça, né? Uma couraça, uma coisa de couro bem forte. Tu ne craindras. Esse verbo craindre em francês é interessantíssimo, porque ele faz uma associação com o tremere. Esse cre vai se confundir com o tre. Cre e tre, se você fizer aí na sua boca, você vai ver que são sons que vão se parecer. Cre, tre, só muda o lugar, certo? O cre é mais aqui na garganta e o tre é mais aqui atrás dos dentes, né? E esse craindre, então, ele passa por essa transformação de tremere para cremere, que significaria tremer diante de algo. E o craindre, então, ele tem esse sentido de temer, de ter medo, de ter um respeito altíssimo por alguém ou alguma coisa. Então, tu ne craindras é você não temerá, certo? Craindre é temer e craindras é temerás, né? Ali no craindras, tu ne craindras, você não temerá, tu não temerás, não temerás, ni les terreurs de la nuit. E aqui a gente tem o tu ne craindras. Se você é meu aluno, se você já viu a negação em francês, você sabe que a gente geralmente usa o ne e o pas. A gente fala, não temerás, tu ne craindras pas. Só que aqui a gente não usa o pas. Por quê? Por quê, professora? Você me ensinou que a gente usa sempre o pas. Por que aqui eu não uso o pas? Porque a gente tem um outro elemento da negação, que é o ni, certo? Então, para não ser repetitivo, não colocar um monte de elemento de negação aqui, ser elegante, a gente vai usar só o ne e o ni. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, que vai significar então nem os terrores da noite, e depois ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, tá? Então, se fosse só você não temerá, tu ne craindras pas. Só que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni... Então, quando você tem um outro elemento da negação, você pode não usar o pas, certo? Então, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Então, você não temerá nem os terrores da noite. Lembrando que a noite é o período da madrugada em francês, certo? Então, ni les terreurs de la nuit, nem os terrores de noite, ni la flèche qui vole de jour, nem a flecha ou a seta que voa de dia. O verbo voler em francês, ele pode ser duas coisas diferentes. Uma coisa é voar mesmo, né? Voler pode ser voar e voler pode ser roubar, né? Então, fica atento, né? Se c'est un oiseau, il va voler. Se é um pássaro, ele vai voar. Se é um ladrão, un voleur, il va voler, ele vai roubar, certo? Existe até uma teoria de que essas duas palavras venham da mesma raiz, porque aquele que voa, aquele que rouba, ele tem que fazer isso voando, ele tem que ser mágico, ele tem que ser muito rápido, porque senão ele é pego. Então, voler tem esses dois sentidos, voar ou roubar, certo? Então, ni la flèche qui vole de jour, então nem da seta que voa de dia, ni la peste qui marche, nem a peste que anda, marcher é andar, então ni la peste qui marche dans les ténèbres, nas trevas. E aí, ténèbres é trevas, certo? Ni la contagion, nem o contágio, ou la contagion aqui vai ter esse sentido de uma peste que se propaga, que se contagia, e então a gente vai traduzir pela mortandade, né? Uma peste que se propaga e todos pegam,
la contagion nesse sentido, de algo que se propaga, e então todos morrem daquela doença, né? Ni la contagion qui frappe en plein midi. O verbo frapper, em francês, significa bater. A gente até tem em português o termo frapper, que é um batido de alguma fruta, alguma coisa assim. E a gente vai usar o frapper não só no sentido de fazer o frappé, mas também de bater a porta, por exemplo. Ah, quelqu'un frappe à la porte. Alguém está batendo na porta. Quelqu'un frappe à la porte. E aqui a gente tem essa forma que frappe en plein midi, a mortandade, la contagion qui frappe, que abate en plein midi, em pleno meio-dia. Midi é justamente midi, é meio-dia. Então, a gente tem em francês midi, que é meio-dia, e a gente tem après-midi, que seria depois do meio-dia, que é o período da tarde. A gente vai ter le matin, que é de manhã, midi, après-midi, depois a gente vai ter le soir e depois la nuit. Lembrando que eu falei, né? La nuit é o período da madrugada. Le soir é a noite, entre o entardecer até ali meia-noite, certo? Então, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombe à ton côté, então, aqui essa estrutura é que mil caiam, né? Que isso aconteça, mesmo que isso aconteça, que mille tombe, que mil caiam, ou mil cairão, como é a frase em português mais clássica. Que mille tombe à ton côté, que mil caiam ao teu lado. O côté vem de costela, esse côté significa as costas, essa parte da costela, e é aquilo que a gente usa para lado. Então, que mille tombe à tes côtés significa que mil caiam ao teu lado. O verbo tomber em francês é bem interessante, porque a gente até tem o verbo cair em português, tem uma forma em francês que é mais antigona, que deu origem à chute, por exemplo, que é a queda, mas o tomber, ele vem desse barulho de fazer uma tum, sabe quando você cai e faz tumba, tum, tum? É um verbo que tem uma origem do som mesmo, quando alguém cai e faz esse barulho. Então, o tomber tem essa associação aí para você. Que mille tombe à tes côtés, que mil caiam ao teu lado, e 10 000 à ta droite. Aqui a gente tem esse X, que é a letra X em francês, que a gente vai às vezes pronunciar e às vezes não. O que vai acontecer? Se o número termina com 10 ou 6 no final, a gente vai pronunciar. Então, 2010 ou 2026. Se termina aí, você vai falar o som de S, certo? 10 e 6. Agora, se eu tenho o 10 ou o 6 e na frente alguma coisa, aí eu não vou falar o som, eu vou falar 10 000, 6 000, por exemplo, certo? Então, 10 000 à ta droite, né? Que 1000 tombe à ton côté, e 10 000 à ta droite, que 1000 caiam ao teu lado, e 10 000 à tua direita. Tu ne seras pas atteint. Você não será atteint. Esse atteint aqui, ó, é com atteint, tem o E-I-N-T, e significa atingido. Em francês tem dois verbos muito parecidos, que são o verbo attendre, que é esperar, e tem o verbo atteindre, que é atingir. E o que vai fazer a diferença aqui desse attendre para o atteindre é a pronúncia. O atteindre, esse EIN, você vai fazer sorrindo para sair esse atteindre, tá? Atingir é atteindre. E attendre, mais fechado, attendre, você vai imaginar como se fosse um A posterior aí, attendre, é esperar, tá? Então, atteint, tu ne seras pas atteint, você não será atingido, combinado? Então, vamos fazer o nosso desafio da pronúncia? Eu vou ler, você vai ler depois de mim e você vai me mandar lá nas redes sociais, tá? TikTok, Facebook, Instagram, a tua rede de uso diário, certo? Eu vou ficar esperando você ler esse poema comigo. Vamos lá, desde o começo. On y va. Celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté e 10.000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. E é isso. Se você ainda não é meu aluno, quiser fazer parte da minha comunidade, o link para conhecer as formas de fazer parte da minha comunidade está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo ou lá dentro da comunidade, certo? Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.